porque o Senhor tem te dado força, o Senhor tem dado a você fôlego de vida para adorá-lo. Eu glorifico a Deus por causa disso. Eu exalto o nome de Deus por causa disso. Não sei a situação de todos que estão nos assistindo neste momento. Mas se você está nos assistindo é porque o Senhor ainda tem te dado oportunidade. É porque o Senhor ainda tem estado com você para que você possa o adorar, para que você possa o bendizer. E aproveite cada momento da sua vida, cada instante da sua vida, aproveite para celebrar o nome de Deus, para exaltar o doador da vida. Amém? Vamos compartilhar agora um pouco da palavra de Deus. Vamos meditar em um texto que está no livro de Jonas, do profeta Jonas. Amém? No capítulo 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e no livro de Jonas e meditar conosco um pouco da palavra de Deus. Amém? O Senhor irá falar comigo, irá falar com você por meio desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jonas 3. Jonas 3. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, queremos compreender mais um pouco da Tua palavra. Queremos que o Senhor nos dê, Deus, mais uma porção, Deus, da revelação do céu. Ó Pai, queremos, Deus querido, segundo esta palavra aqui, Deus querido, trazer, Deus, uma reflexão, Deus querido, para as pessoas que nos ouvem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam mudadas, segundo o Teu grande favor, segundo a Tua grande misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se conosco, Deus querido, neste momento, nos guiando para a glória do Teu nome. Amém? Alcançando a misericórdia de Deus. Todo homem, todas as pessoas carecem da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Eu não sou diferente. O Jefferson, o pastor Jefferson não é diferente. Ninguém aqui é diferente. Todas as pessoas carecem, necessitam da misericórdia, do favor de Deus.
Nós lemos um texto aqui em que o Senhor quer revelar a sua misericórdia, o seu favor a um povo, os ninivitas. E o Senhor usa o profeta Jonas para isso. Compreendemos que os ninivitas, eles eram um povo terrível, era uma cidade que tinha um povo ali pecador, que cometiam atrocidades. E o Senhor resolveu mudar a sorte daquele povo. Porque os atos daquele povo, as atitudes deles, estavam trazendo ruína. Estava trazendo ruína para a vida deles. E não é assim nos dias de hoje. Não é nos momentos atuais dessa forma. Sabe? Nós estamos vivendo um caos. Nós estamos vivendo situações terríveis. A moral do homem foi-se embora. Os homens estão cometendo cada barbaridade. Fazem o mal por nada, praticam o mal por nada. E temos colhido grandes coisas ruins por causa disso. A humanidade tem colhido coisas terríveis por causa dos seus atos. Mas lendo esse texto aqui, eu compreendo que o Senhor não deseja que o homem sofra. Não é da vontade do Senhor que o homem se perca. A vontade dele é que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. A vontade de Deus é que o homem viva dias de paz, dias de prosperidade, dias de alegria. Essa é a vontade de Deus. Deus não fez o inferno para te lançar nele. Não. O Senhor não fez o inferno para isso. O Senhor, ele fez o inferno para lançar o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que seguem o diabo e os seus anjos serão lançados lá. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é te livrar de todo e qualquer mal. A vontade de Deus é que você desfrute de vida eterna, de paz eterna. E para isso, ele levanta os seus profetas. Para isso, o Senhor estabeleceu a tua palavra para ser guia nos nossos dias. Para trazer a nós a vontade de Deus, a revelação de Deus. Mas para eu desfrutar a misericórdia de Deus, para eu desfrutar da graça, do favor de Deus, eu preciso compreender algumas coisas. Eu preciso entender algumas coisas. A primeira coisa importante que você entenda é conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta do seu mau caminho e venha ao arrependimento. Então você precisa entender que a vontade de Deus não é que você morra, não é que você sofra. Não. A vontade de Deus é que você se arrependa. É que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus. A vontade de Deus é que você conheça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso ele enviou Jesus do céu. Para isso ele revelou a nós a pessoa do seu Filho. Para que você o conheça. Para que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Uma experiência de salvação. Uma experiência de transformação. Essa é a vontade de Deus. Aquele povo de Nínive, eles precisavam conhecer a vontade de Deus. Deus enviou Jonas ali para anunciar aquelas coisas, para que o povo se despertasse, para que o povo mudasse de caminho, mudasse as suas atitudes, os seus atos. Porque a vontade de Deus era salvar os ninivitas. Por mais que eles eram perversos, por mais que eles eram cruéis, o amor de Deus alcança o pior dos pecadores. O pior. Não importa quão grande seja o teu pecado. Não importa quão terrível tenha sido os seus atos, mas o amor de Deus te alcança. A graça de Deus te alcança. O favor de Deus te alcança. E essa é a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja sofrendo. Talvez você olhe para essa pandemia que atingiu o mundo. Você pensa, é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. É a permissão de Deus.
A vontade de Deus é que você tenha dias de paz. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas a verdade é que as suas atitudes, os seus atos, as atitudes dessa humanidade trouxe todas essas consequências. Tem trazido todas essas coisas terríveis. Mas não é a vontade de Deus. Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez para morrer. Deus não te fez para ficar aí num leito de enfermidade, agonizando, não. O Senhor, Ele te fez para que você tenha vida e vida em abundância. Glória a Deus. Se você conhecer a vontade de Deus, se você aprender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, você encontrará esperança e você verá a saída. Amém. Não importa o seu estado, não importa a sua situação. Talvez você esteja sofrendo as consequências dos seus atos neste momento, mas não importa se você neste momento descobrir qual é a vontade de Deus. Se você aplicar o seu coração em conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, você encontrará saída. Amém. Você verá a luz no fim do túnel. E eu já te falo, Cristo Jesus é a luz. Ele é a luz. Aleluia. Que você precisa ver e você precisa enxergar. Amém. Aleluia. Esse é um passo, conhecer a vontade de Deus. O povo de Ninivita precisava conhecer a vontade de Deus. Eles precisavam saber quem era Deus. Eles precisavam saber. Agora, outro passo, crer na palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Você precisa crer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Perdão. Você precisa crer nisso. Sabe, Jonas saiu na cidade de Nínive proclamando a palavra de Deus. Aquele povo precisava conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus havia proclamado a respeito deles. Eles precisavam conhecer isso. Mas, mais do que conhecer, eles precisavam acreditar que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Eles precisavam crer que Deus não fala nada sem propósito. Obrigado. Eles precisavam ver isso. Precisavam enxergar isso. Precisavam crer nessa palavra. Porque Deus vela pela sua palavra. Amém. E Deus cumpre o que Ele diz. Amém. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não. Deus, Ele cumpre o que diz, Ele cumpre a sua palavra. Precisamos crer na palavra de Deus. Os ninivitas precisavam crer na palavra de Deus. Eles precisavam saber que se eles não mudassem de atitude, o mal viria sobre a vida deles. Mas, eles mudando, eles se arrependendo, a sorte deles seria mudada. A sorte deles seria mudada. Todos aqueles homens que tiveram um encontro com Deus precisaram de crer, acreditar, ter fé na palavra de Deus. Abraão precisou crer na palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é verdadeira. Ter como verdadeira a palavra de Deus. José precisou, Moisés precisou disso. Todos os grandes homens de Deus, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus precisaram crer na sua palavra. E você também precisa crer na palavra do Senhor Jesus. E a palavra dele para você é uma palavra de salvação. É uma palavra
transformação. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer na palavra dele. Sabe? Porque às vezes você não consegue caminhar porque lhe falta fé, porque lhe falta acreditar. Não é porque às vezes você não sabe qual é a vontade de Deus. Não é porque às vezes você não ouviu a respeito da vontade de Deus. Não é porque você não ouviu a respeito do amor de Deus, que Deus te ama incondicionalmente. Não é porque você às vezes não ouviu que o Senhor Jesus veio para destruir as obras de Satanás, desfazer as obras de Satanás. Não é porque você não ouviu isso, talvez você tenha ouvido, mas você ainda não creu. Você precisa acreditar, se entregar a esta palavra. Precisa dizer como Pedro, sim, Jesus, conforme a tua palavra lançarei a rede. Pedro estava no barco, havia pescado toda a noite, não havia pegado um peixe, mas Jesus deu a ele uma ordem, vá lá, lança a rede, Pedro. E Pedro vira para Jesus e diz, sim, né? Segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. O que ela tem dito ao seu respeito, o que ela lhe prometeu, qual a revelação de Deus para a sua vida. A minha Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu para salvar, para perdoar, para transformar. E você é alvo dessa salvação. É alvo deste perdão, dessa transformação. Você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. Grandes homens de Deus que marcaram a história, acreditaram, creram nisso. E tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor. O Senhor vela pela sua palavra para que cumpra. Se cumpriu na vida desses homens, se cumprirá também em sua vida. Mas você precisa crer. Os ninivitas creram. Creram na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, você precisa fazer uma autoavaliação. Eu já conheço a vontade de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu conheço a revelação de Deus. Agora eu preciso fazer uma autoavaliação. Como o apóstolo Paulo disse na sua carta, sua primeira carta aos Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso fazer uma avaliação. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Os ninivitas, eles fizeram uma avaliação. Eles olharam para a sua vida e disseram, olha, algo está errado, algo precisa mudar. O rei de Nínive proclamou um jejum, precisamos mudar alguma coisa, precisamos consagrar a nossa vida a este Deus. Fizeram uma autoavaliação e viram que estavam errados. Precisavam de mudança, precisavam de transformação, de avivamento. Faça uma autoavaliação. Você creu? Amém? Glória a Deus. Está crendo agora na palavra de Deus? Sim. Sabe qual é a vontade de Deus? Agora olha para a sua vida. E olha na sua vida o que não está de acordo com a vontade de Deus. Olha para a sua vida. Examine a si mesmo. Não sou eu que vou apontar o dedo para você e te julgar. Não. Quem sou eu para apontar para vocês os seus defeitos, as suas falhas? Eu olho para mim. Eu faço uma autoavaliação. Eu tenho que olhar para mim. E tenho que buscar tirar de mim aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a revelação de Deus para nós. Olha para a sua vida agora. O que está errado? O que precisa ser mudado na sua vida agora? O que precisa ser transformado na sua vida agora? O que você precisa deixar de lado? O que você precisa deixar de lado?
que você se apegou até agora que o afasta de Deus? Qual amuleto você se agarrou que te afasta de Deus? Perca o medo de desapegar das coisas. Desapegue. Deixe de lado. Faça uma autoavaliação. Sabe, todos nós precisamos tirar das nossas vidas todos os dias alguma coisa que desagrada a Deus. Todos nós precisamos. Ninguém é perfeito. Mas devemos buscar uma mudança diária. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, nada começa às claras, nada começa perfeito. Vamos mudando aos poucos, vamos tirando aos poucos, vamos buscando transformação aos poucos. Mas existem algumas coisas que cabem a nós. Existem algumas coisas que nos impedem de alcançar a graça e a misericórdia de Deus, porque nós amamos estas coisas mais do que amamos a Deus. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e siga-me. É isso que nós precisamos. Jesus revelou àquele jovem a sua vontade. O Senhor tem revelado a nós a sua vontade. Façamos isso. Isso só é possível quando fazemos uma autoanálise. Quando nós entramos no nosso quarto, distante do julgamento de tudo, de todos, e olhamos para nós ali, e tiramos de nós aquilo que não presta, aquilo que nos afasta de Deus. Então nós precisamos de conhecer a vontade de Deus, precisamos de crer na palavra de Deus, precisamos de uma autoavaliação e precisamos de arrependimento. Os ninivitas, diante da palavra de Deus, se mostraram arrependidos. E eles arrependeram dos seus maus atos, das suas atitudes terríveis. Arrepender, meu irmão, arrepender, minha irmã, é mudar de direção, é deixar para trás as velhas coisas, isso é arrependimento. Sabe, tem gente que vive no erro, vive chorando por causa do erro, mas não abre mão dos seus erros. Isso não é arrependimento, isso pode ser remorso, isso pode ser até uma dor pelo erro, mas não algo que gera transformação. Não algo que gera mudança. Você precisa de algo que gera mudança, algo que gera transformação. Isso só vem por meio do arrependimento. Os ninivitas se arrependeram e mudaram de atitude.